santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, queridos irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entramos para adorar ao nosso Deus, o único digno de toda honra, glória e louvor. Peço que você se desligue de tudo lá fora, que esteja com esse único intuito, que em cada oração, em cada leitura, cântico, você tenha a oportunidade de entender o privilégio que nós temos de livremente estarmos adorando ao nosso Deus em comunidade. E que nós também estejamos orando pelos nossos irmãos que ainda estão impossibilitados por conta das restrições, em prol da saúde, que nós também rogamos a Deus que em breve possamos estar todos juntos novamente. Com este privilégio, entendendo isso, nós vamos adorar a Deus através de uma oração. Para isso eu convido o nosso irmão Denis, que esteja fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde e nos dado a oportunidade de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, que é Deus e tem controle sobre todas as coisas. Obrigado e abençoe esta igreja, Pai, grandemente no ensino, na palavra, na dedicação, no amor entre os irmãos e principalmente no amor a Ti, ó Pai. Que não seja uma pandemia que venha separar essas pessoas do Teu grande amor, mas que elas possam olhar para Ti, ó Deus, como assim elas olharam um dia, olhar de graça e de satisfação em Te adorar. Abençoe este culto, fale conosco em nossos corações e muda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Te convido que abra sua Bíblia no Salmo de número 93. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Salmo 93. O poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder revestiu-se o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Um texto lindo do salmista que exalta a glória e a majestade do nosso Deus sobre toda a criação, que também foi feita para o servir e para demonstrar o seu poder e a sua glória. Nós vamos, com esse intuito de adorar ainda o nosso Deus, nos colocar de pé ao som do hino 94, A Porta da Salvação, e cantaremos todos juntos. É franca a porta divina, aberta a todo mundo, por
graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Amém. Podeis assentar. Teremos agora mais uma oração, agora de louvor ao nome do nosso Deus. Para isso eu convido o presbítero Mauro, esteja elevando a Deus em voz audível, representando assim toda a igreja. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estar, ó Pai, na tua casa essa noite, ó Deus, podendo louvar, engrandecer o teu nome, ó Deus, ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem a falar conosco, ó Deus, através do pregador, ó Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bondoso para conosco, ó Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos salvou, ó Deus, através do seu Filho Jesus, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, a nos guardar, ó Deus. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e entendimentos para recebermos, ó Pai, a tua palavra, ó Deus. Que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós teremos a oportunidade de louvarmos a Deus, conduzidos pela equipe de cânticos. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém. E o próximo cântico diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação,
de Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Amém. A igreja pode se sentar. Façamos mais uma oração agora de intercessão pela palavra que ouviremos nesta noite. Como é de conhecimento de boa parte da igreja, nosso pastor está em férias de 10 dias e hoje estaremos ouvindo a mensagem do nosso seminarista, o presbítero Stefano. Oremos. Pai, a sua palavra nos diz, e como cantamos, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não por nós, ó Pai, mas porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor é fiel à sua palavra. Porque o Senhor tem um plano perfeito, ó Pai, para a vida de todos aqueles que o Senhor predestinou para serem chamados de filhos, ó Pai. Sabemos deste privilégio de que não merecemos, ó Pai, porque somos pecadores, porque falhamos, porque, ó Pai, desobedecemos o Teu querer, mas queremos Te pedir perdão e misericórdia, ó Pai, pelas nossas faltas. E que, ó Pai, possamos ser alimentados da Tua palavra, porque sabemos que ao sermos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, nós temos novamente aliança contigo. E como filhos, ó Pai, nós agora queremos Te obedecer. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, o Teu querer nas nossas vidas, enveredando os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso dizer, tudo aquilo que somos, ó Pai, que possamos ser reconhecidos como Teus, ó Pai. Faz-nos agora compreender a Tua palavra por intermédio do Espírito Santo, trazida pelo Teu servo, ó Pai, presbítero, seminarista, Stefano, ó Pai, que o Senhor esteja usando poderosamente através da palavra e da leitura dos Teus preceitos, para que esses ensinamentos estejam arraigados em nosso coração e possam se tornar verdades em nossas vidas, ó Pai. Assim Te pedimos e por tudo Te bendizemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A palavra está com o nosso seminarista. Graça e paz, meus amados. Eu vou retirar a máscara aqui, porque eu vou precisar usar o óculos. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, do verso 1 ao 5. Apocalipse 14, do verso 1 ao 5. Apocalipse 14, do verso 1 ao 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrita o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, na sua boca não tem mácula. Amém. Palavra preciosa do Senhor. Meus amados, num texto de ficção de C.S. Lewis, ele faz um contraponto muito interessante, ele faz uma observação cotidiana muito interessante. Há séculos atrás, homens, eles percebiam o que era errado, do que era verdadeiro, do que era mal e do que era bom ou bem. Eles tinham essa noção, eles conseguiam fazer esse discernimento, porque eles argumentavam segundo a verdade, eles questionavam, eles olhavam para aquilo e viam se realmente de fato era assim. Ele vai dizer que os nossos dias, as pessoas têm por definições, por argumentações, sem argumentações na verdade, mas, ele é conservador, então eu o sigo. Ele é filosófico, então eu o sigo. Ele mostra uma argumentação teológica muito bonita, olha que palavras belas, então eu vou segui-lo. As pessoas não estão argumentando mais, analisando, refletindo se aquilo dali é de fato assim ou não. Eu posso segui-lo ou não posso? Isso é bom para a minha vida? Antigamente, há tempos atrás, as pessoas analisavam isto e mediam se de fato aquilo era bom ou se era mal, se era conforme as Escrituras ou se não era conforme as Escrituras. Por isso ela media e falava assim, não é, mudava de rota a partir daquele momento. Sabe, esse texto ele tem nos mostrado isso, que pessoas no seu contexto, adentrando ao nosso texto base, 14, do 1 ao 5, vai nos mostrar esse entendimento. Quem é o verdadeiro? Quem você está seguindo? Quem você está olhando? A sua convicção está onde? Você sabe quem te salvou? Por isso, a divisão do livro de Apocalipse é muito interessante para nós. E nos ajuda muito. Sabe por quê? Eu vou propor aqui uma divisão. Do prólogo é o capítulo 1 do 1 ao 8. O capítulo 1 do 9 ao capítulo 3, 22 é a segunda divisão. O prólogo é a introdução. Essa segunda divisão é do 1 versículo 9 até o 3, 22. É a visão do Filho do Homem e o seu domínio sobre os 7 anjos e as 7 igrejas. Lá você vai ver sobre os 7 anjos, as 7 igrejas. A terceira divisão é do capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 5, do verso 14. Lá vai dizer o seguinte, a visão do trono e do glorioso rei e seus súditos. Temos essa temática lá. A quarta divisão é do 6 do 1 ao 8:1. O cavaleiros e os selos. Os cavaleiros e os selos. A quinta divisão, do 8:2 até o 14:20, é a maior divisão que tem dentro do livro de Apocalipse. Do 8:2 até o 14:20. Aqui encontra a nossa divisão. Aqui vai mostrar os 7 anjos, as 7 trombetas, da encarnação, a exaltação e a consumação de todas as coisas. Nós estamos aqui. E eu quero dizer aos irmãos, é interessante ver isso, e isso é importante para nós entendermos essa divisão, para entendermos a ênfase do autor. João, ele tem uma ideia, e a numeral 7 é muito importante aqui, como foi no Evangelho de João. O numeral 7 é muito importante, nós vemos as 7 igrejas, nós vemos os 7 anjos, as 7 trombetas, nós vemos aí os 7 selos, os cavaleiros, tudo isso representado. Os 7 flagelos, isso vai anunciar. E anunciando o progresso da revelação do Senhor, anunciando como as coisas estão acontecendo no mundo desde a sua criação. Por isso, nós estamos no momento, ao passo que vai acontecendo um selo, ou um flagelo, ou um cavaleiro, ou um anjo, as coisas vão desenvolvendo. Não de forma sequenciada, mas intercaladas, sabe? E ao passo que vai caminhando do 1 ao 6,
Quando vai acontecer o 7, entra num prelúdio, entra no interlúdio, num momento de pausa. E nesse momento de pausa as coisas vão acontecendo. Se você olhar para a nossa divisão, que é do 8, 2 até o 14, 20, você vai ver. Olha lá o 8, 2. O 8, 2 nós temos a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta, chegou a sexta. Mas aí não vem o fim. Não chega a sétima trombeta. Tem um momento de pausa, um momento de silêncio, um momento onde as pessoas olham, o que vai acontecer agora? Anuncia-se as 7 trombetas e vem o quê? Perseguição, proclamação do evangelho. O povo está sendo perseguido, o povo está sendo martirizado. E aí, nesse percurso que o povo está sendo martirizado, está sendo perseguido, e há essa proclamação, vem o juízo final. E esse juízo final começa lá no 10, 15. Que esse juízo começa com quem? Com a vinda do Messias. Com a vida de Jesus. Capítulo 12. Vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achava-se grávida. Aqui é uma forma figurada de mostrar Maria grávida, fugindo. Maria teve o filho, ela ganha esse filho e o que acontece? Esse filho nasce, morre, nasceu-lhe, pois, o versículo 5 do capítulo 12, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui é Cristo exaltado. Nós vimos da perseguição, vimos agora o começo desse juízo vem com a vinda de Cristo Jesus, o cumprimento da sua trajetória na terra, a sua morte e ressurreição. Ele ressurreto, agora expulsa o dragão, a antiga serpente, Satanás, do céu. Agora ele não tem mais permissão de adentrar o céu. Agora com Cristo exaltado, ele já conseguiu, foi vitorioso sobre todas as coisas, ele assenta ao trono e é dado para ele o cetro de ferro, o rei soberano, vivo está e reina para todo sempre. E ele não permite mais que haja acusação contra os seus eleitos, contra os salvos do Senhor. Por isso Satanás não pode mais adentrar para julgar, porque o sangue do Senhor já os purificou. Assim, esse dragão é lançado sobre a terra. Satanás vem e persegue quem? A mulher. A mulher é tipificada como a igreja. A mulher é perseguida. E aí tem a continuação. Sabe, meus amados, a compreensão dessa divisão, ela conduz o coração do crente à esperança. Quando nós entendemos que o nosso Senhor reina, que vivo está e que Ele cumpriu todos os passos, inaugurando o reino apontando para o fim, eu inaugurei aquilo que vai cessar. Dentro dessa trajetória de perseguição, o Senhor já reinando, a perseguição, esse tempo de que as bestas, que os homens tentarão anunciar e enganar o povo, eu estou reinando. E saiba que as coisas acontecerão assim por causa da minha promessa e que terão um fim. E eu estou reinando. Eu estou vendo o que está acontecendo com vocês. Eu sei o que se passa. Nada está obscuro ao Senhor. Eu estou no domínio. Por isso, há 3 motivos, irmãos, para que nós tenhamos esperança no Senhor. Só por causa dessa divisão. Os verdadeiros crentes serão perseguidos, mas tenha por certo, a mensagem de Apocalipse é de Jesus. E ele diz, bem-aventurados aqueles que perseverarem. Bem-aventurados. Olha o capítulo 1, o verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Esse é o nosso Senhor. É dele essa mensagem. E ele nos diz bem-aventurado. E ele termina dizendo assim também. Quando nós olhamos para o versículo 14 do 22, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que meditam essa palavra e seguem. Meus irmãos,
aqueles que têm essa esperança viva das promessas de Jesus, são os verdadeiros crentes que não param de anunciar o evangelho de Jesus. Se você olhar no percurso esse interlúdio até o fim, nesse momento há perseguições, a morte dos seus servos. E aí o que o Senhor vai falar? São os verdadeiros crentes que não param de anunciar que Jesus é o Senhor. Porque é o caminho, a verdade e a vida. Não pare de anunciar esse Senhor. Um terceiro ponto é que ande pela fé, meus queridos. Aqueles que andam pela fé, porque nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Ande pela fé no Senhor e na sua palavra. Por isso nós também temos uma outra perspectiva durante o contexto disso aqui. É a análise da comparação do capítulo 13 com o capítulo 14 da nossa divisão. Sabe, quando nós olhamos para o texto do capítulo 13 e o capítulo 14, nós vemos o seguinte: o dragão deu poder deu poder e grande autoridade à besta. Porém, o cordeiro é a autoridade no Monte Sião sobre o trono. Sabe? Se você olhar o verso 2, você vai ver que a besta, no capítulo 13, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de um urso e boca como de leão. Tem os jovens que participaram do debate de Daniel devem estar assim: ah, é Daniel aqui. Realmente, ele está trazendo luz de Daniel, daqueles povos que vinham com poder, o leão, a Babilônia, o urso, os medo-persas e os gregos, os leopardos. E aqui, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha como que os parasitas, e Satanás como parasita, quer contestar, quer imitar e colocar como grandioso o mundo. Perceba que Satanás quer se colocar como grandioso e mostrar que é igual de autoridade ao nosso Deus. Só que ele se engana, porque o nosso Senhor, o Cordeiro, está no Monte Sião. O seu trono está ali, alicerçado. O local de autoridade. É nele que reina nesse local de autoridade. Não há ninguém que pode reinar a não ser Jesus Cristo, porque ele venceu. Por isso também, olha o contraste. A besta recebe um golpe na cabeça mortal. No entanto, o cordeiro sacrificado venceu a morte. Satanás recebeu um golpe fatal, só que ele está maquiado. Aquela maquiagem que deixa até bonito, né? Enganando, aqui já está decretado sua morte. E o cordeiro que foi morto, ele ressuscitou para a vida. Olha o contraste. Olha o C, a parte C desse contraste. O dragão, que é a besta, e a besta são adora, né? O dragão faz com que adorem a besta. E os seus adoradores, do outro lado, o cordeiro é adorado com cânticos. Olha como eles querem maquiar. O mundo tem os seus adoradores, o mundo adora os seus deuses. E o cordeiro é adorado pelos santos, pelos aqueles que ele escolheu, pelo cântico verdadeiro. A besta recebe uma boca para blasfemar, mas os 144 mil recebem um cântico inédito para adorar. A besta tem súditos que não foram arrolados no livro. Versículos 7 e 8 do capítulo 13. Todavia, o cordeiro já resgatou os seus. A besta terá vitória. Versículo 10. Olha o versículo 10, como é que a besta tem vitória. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, nós estamos nesse tempo de fim. Começou com Cristo. Nossos irmãos estão sendo tratados, estão sendo martirizados nos locais do mundo afora. Estão sendo perseguidos, essa perseguição chega até nós. E muitos estão sendo mortos, mas estão sendo fiéis à palavra. Essa é a esperança viva que só tem os eleitos do Senhor, os salvos que entendem o ato do Cordeiro Divino.
Essa é a diferença. Aqueles que receberam uma boca para blasfemar, os 144 mil louvam ao Senhor. A besta tem súditos que não foram arrolados no livro, isso eu já falei. A besta terá vitória, contudo, os redimidos serão perseverados, santos para Deus e o Cordeiro. Então nós devemos levantar diante ao Senhor e glorificar. Tudo isso nos leva, meus irmãos, a aprender sobre a verdade do Senhor. É o único jeito de não sermos enganados ao caminho. Eu não falei no começo, na introdução, que as pessoas não têm confrontado se as coisas são verdadeiras, mas têm caminhado. Aquele ali é um grande pastor, aquele dali é um grande filósofo, aquele dali é um grande pensador, aquele dali é um grande político, vou segui-lo. Mas as pessoas não têm contestado, não têm verificado se ele está na verdade do Senhor. Por isso, meus queridos, o único jeito de nos mantermos fiéis é nos mantermos fiéis à verdade da palavra do Senhor. Portanto, 2 ensinos eu quero dizer sobre os parasitas que tentam tomar o que é de Deus e transformá-lo em seus. Lembra-se da tentação de Jesus. Satanás levou ele até um local alto. Falou assim, tudo isso aqui eu te darei se você prostrar. Mas espera aí, o que era dele? Se tudo é de Deus. Ele é um parasita. E muitos hoje querem dar as coisas aos homens, achando que tem poder sobre elas. Então Jesus é o caminho. Eu quero trazer essa aplicação sobre essa análise do que é verdadeiro e do que é falso, daquele que é verdade, daquele que é mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Os meios de graça, meus queridos, a palavra de Deus, a oração e a adoração, que é esse momento aqui, nos preserva, meus queridos. São providência de Deus para nos manter vigilantes no caminho que é Jesus Cristo. Os meios de graça, a palavra de Deus, a oração e a adoração são a providência de Deus para nos manter nesse caminho que é Jesus Cristo. Passe mais um tempo com Jesus, meus queridos. Passe mais tempo com Jesus. Ao passo que nos aproximamos de Cristo, para sermos mudados ao caráter de Cristo e nos tornamos mais humildes ao passo que chegamos a Ele. A humildade lhe preservará da arrogância de achar que sabe tudo e não precisa da palavra. Que você não precisa dos sacramentos. Sabe quais são? Batismo e Santa Ceia. Arrogantes acham que não precisam disso. Arrogantes acham que não dependem mais da palavra do Senhor. Arrogantes acham que não precisam da santa convocação do nosso Deus para a adoração, o culto ao Senhor. Humildes se prostram e falam assim, isto me vale porque eu sou pecador e preciso muito deste momento. Eu preciso muito da comunhão. Eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito da sua palavra. Porque eu preciso dele. Por isso nós chegamos ao texto, propriamente dito, e a nossa divisão. O nosso testemunho é pela segurança do Senhor. O nosso testemunho é pela segurança do Senhor. Isso está no versículo 1. Olhe lá. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Essa visão de João, ela quer nos lançar. Ela nos convida, ela nos coloca direto ao trono de Deus, ao que é tipo o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ela nos está colocando, a visão de João, nos coloca ao estado perfeito e fixo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali ele está. Portanto, entendemos que o termo Cordeiro tendo ficado de pé, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, sobre o lugar de autoridade, sobre a Jerusalém celestial, está compreendendo os resultados reais da vitória do Cordeiro. Meus irmãos, esta é a vitória do Cordeiro. E somos preservados por causa desse retorno vitorioso do Cordeiro. Eu não disse que a nossa divisão mostra no capítulo 12 que o nosso Senhor veio à terra, passou, suportou a morte da cruz,
a morte da cruz e foi assunto aos céus, ele estabeleceu o seu reino com vitória. E nós somos sustentados pela vitória dele. Aqui está mostrando que esse é o Senhor vitorioso. E o Monte Sião é a prefiguração da habitação do Rei Jesus. É também o local da morada final dos eleitos do Senhor, a Jerusalém celestial. Também marca a proteção e habitação, meus queridos, do Espírito Santo sobre nós. Marca esse sustento que nós temos do Senhor. Como? Nós entendemos que os 144 mil são simbólicos. E esses 144 mil que são simbólicos representam a marca de todos os crentes na história que creem que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Tanto do Antigo Testamento, aqueles que esperavam pela promessa, o Messias, como aqueles que, depois de Cristo, creem na vitória dele. Até a consumação, até a volta dele. 144 mil são todos aqueles que foram eleitos pela graça, que foram salvos por ele, porque a graça tem início desde a queda. A graça começou a partir dali, quando o Senhor, em Gênesis 3,15, falou assim: porém, inimizade entre ti e a serpente. Mas a serpente será esmagada. Mas a descendência da mulher terá vitória, matando a serpente. A graça já estava ali, o proto-evangelho. Então nós temos o Senhor como resgatador, como sustentador da nossa vitória. E todos aqueles que creem, que estão em Cristo Jesus, podem confiar. Por isso nós dizemos, como Paulo diz aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só o que Paulo diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos, vocês estão passando por dificuldades? Saiba que os nossos irmãos do passado, perseguidos, 96 depois de Cristo, 95 nesse período, esses irmãos estavam passando por dificuldades também. Esta palavra foi uma palavra de esperança, porque se esse dragão, esse reino, se esta besta está nos perseguindo, esse que era tipo, esses homens que eram tipo aqui, naquele tempo, estavam perseguindo nossos irmãos, levando a cativeiro, matando a fio da espada, eles estavam sofrendo. E quando eles olharam para essa mensagem, o Cordeiro está de pé. E aqueles que são salvos neles podem ter esperança. Eu tenho paz nele. Eu sei que essa tribulação é passageira. E a promessa do Senhor está breve. Suporte. Espere com paciência. E essa paciência, essa tribulação, produz experiência. Irmãos, a firmeza da vitória de Jesus deve fortalecer o coração dos irmãos na viva esperança da vitória sobre os nossos pecados primeiramente. Uma das primeiras coisas que o Senhor fez ao nos resgatar do império das trevas foi nos fazer vitoriosos até sobre o pecado. Primeira coisa, nós temos que lutar com fervor, com todo o nosso empenho sobre os nossos pecados. Sobre a morte, Cristo nos fez vitoriosos sobre a morte, e por isso no batismo em Cristo nós somos libertos da morte, do império das trevas e da morte eterna. Sobre as tribulações, mesmo estando nelas, nós somos bem-aventurados. Não começou Apocalipse dizendo bem-aventurados? E não terminou no 22 bem-aventurados? Mais que feliz? E mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida, mais que feliz. Porque nós temos essa convicção naquele que é fiel e verdadeiro e reina para todo sempre. Por isso chegamos ao segundo ponto. O nosso testemunho, além de ser dependente e fiel por causa de Cristo,
Nosso testemunho é para louvor do Senhor. Se testemunhamos, é por causa do louvor ao Senhor. Isso está no verso 2 ao 3. Olhe lá. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Nosso viver, meus queridos, deve manifestar os louvores ao Senhor. Deve manifestar louvores ao Senhor. Nós devemos manifestar assim de que modo? Dentro da visão de João, que João teve, revela esses eventos miraculosos, muitas águas e trovões, que é a poderosa palavra do Cordeiro. Aqui como lá em Daniel, aqui como nos textos que mostram a palavra do Senhor, mostra de modo que poderoso, essa palavra do Senhor é onipotente, ela tem todo o poder e autoridade. Por isso essa imagem de trovões e muitas águas que fazem muito barulho, essa era a ideia do brado de vitória do Senhor. Sabe quando o Senhor bradou na cruz? Esse foi o brado vitorioso. Sabe quando a palavra do Senhor brada contra os seus inimigos? E por isso que nenhum desses inimigos registrados no capítulo 13 pode contra esse poderoso Deus que está assentado no trono de poder, porque Ele é o vitorioso e a sua palavra tem poder contra qualquer inimigo, e não há quem possa contra o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso essa imagem de uma voz toda poderosa que sai desse trono, e esse trono é o local de habitação do Senhor. Também João ouviu voz de cordeiro, como o som musical das harpas. A palavra é essencialmente a vida dos que estão diante do trono. Sabe, meus queridos, quando nós olhamos aqui, que entoava e esse ouvir, essas harpas que tangem para com o povo, para os seres viventes, para todos aqueles que estavam ali adorando ao Senhor, é a palavra essencial da vida. A vida está fixada na palavra do Senhor. Ela está fixada em Cristo, está fixada na Trindade. É o Senhor que sustenta toda a vida. Por isso nós devemos adorá-lo. Por isso nosso testemunho é para adoração e louvor ao Senhor. Porque é Ele que é a fonte de toda a vida. Os 144.000 que cantam em adoração ao Cordeiro, porque Ele, o nosso Senhor, venceu os nossos inimigos. Venceu o maior dos inimigos, a morte e o nosso pecado. Nós fomos conquistados e nos foi dado o direito de estar diante ao Senhor para glorificá-lo, para rendê-lo glórias. Então, a condição para aprender a canção aqui, essa canção que ninguém mais pôde aprender, senão os 144.000, sabe qual é? É aqueles que foram comprados pelo sangue. É o louvor ao Senhor, que só dá com perfeição aqueles que o Senhor regenera, que o Senhor trata, que o Senhor salva, que o Senhor elege, que o Senhor chama para adoração. Os 144.000 são todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor. Isto é a revelação da sua palavra pela cruz. Aqueles que creem na morte e ressurreição, creem que o Senhor o salvou, creem, têm convicção de que são filhos de Deus pelo Espírito Santo de Deus, eles podem dizer como salmista e render graças ao Senhor, como ele diz, e chegar ao final louvando ao Senhor. O salmista no último livro, se você olhar o último livro dos Salmos, contém ali os Salmos de aleluia. E aleluia só há nos Salmos e aqui em Apocalipse, mostrando que aqueles que são eleitos do Senhor, aqueles que são salvos, que creem em Cristo Jesus somente, louvam a Ele, aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no,
Aleluia. Sabe, uma pessoa que sai de uma cena de filme, que assiste uma filmagem lá no cinema, quando eles saem de lá e eles veem o início conturbado, na verdade vem um início de paz. Sabe quando você chega no cinema, senta e começa aquele início bonito, a família bonita, e daqui a pouco começa algo conturbado, algo trágico, uma luta, o mal contra o bem, a perseguição, a guerra, e aí chega ao ponto que o nosso herói, o Superman, o Kal-El, ele morre. Mas aí depois Kal-El ressuscita, ressurge dos mortos e vem, luta contra o mal e vence o mal. E aí a paz reina no final. Sabe, quando você vê esse enredo, criação, queda, redenção e consumação, você sai do cinema alegre, né? Mas quando o mocinho morre no final, é triste demais. Você sai do cinema sem... Sabe por quê? Porque no cerne do homem está a semente da redenção de Cristo. No cerne do homem ele sabe que teve uma criação perfeita. Ele sabe até de uma existência divina, só que ele não quer aceitar enquanto o Senhor não muda a chave, não muda o ser humano e coloca para a adoração correta a Deus. Aí ele entende, nossa, a criação de Deus, a queda foi algo trágico, mas aí veio o Senhor, o Salvador, o Filho, morreu, nossa, que tragédia, mas ele venceu, que glória, e agora nós podemos sair desse cinema alegres. Meus irmãos, tenha por convicção, nesse filme Todo-Poderoso venceu e nós podemos nos alegrar. Por isso, louvem ao Senhor em todo tempo, exalte com toda a voz, tenha o ímpeto de adoração, porque Ele venceu. E venceu para que nos desse, para que nós tivéssemos a vitória. Nós temos a vitória, porque Ele venceu. E chegamos ao final. O nosso testemunho é pela integridade do Senhor. O nosso testemunho é pela integridade do Senhor. Como? Olha o verso 4 e o verso 5. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os mortos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Meus irmãos, qual de nós, em sã consciência, pode dizer assim, eu não tenho mácula? Por isso que eu digo que o nosso testemunho é pela integridade do Senhor. Se estivermos alicerçados nele, nós podemos dizer que somos justos. Se nós cremos na nossa justificação por Cristo, nós podemos dizer que somos justificados e podemos andar com integridade conforme Ele, porque nos aproximamos. No começo eu não disse que se aproxima do Senhor para se tornar como o caráter dele, ter o caráter dele? Então, acreditamos nas características que os eleitos desenvolvem segundo o conhecimento adquirido de Deus, meus queridos. Esse texto vai nos dizer isso. E esse ponto nos diz que, ao passo que nos aproximamos, como regenerados do Senhor, nós adquirimos um caráter de Cristo. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos molda segundo os preceitos e a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. É Ele que muda o nosso caráter. Porque por nós, não queríamos nem nessa noite estar aqui. Está frio, né? Como é bom aí ficar lá no meu sofazinho, assistindo o culto, né? Vamos aproveitar essa pandemia e vamos ficar todo mundo. Se não for o Espírito Santo de Deus movendo o homem para adorá-lo, meus irmãos, nós não queríamos nem saber disso aqui. Acreditamos que ao passo que os eleitos seguem ao Cordeiro, seus atributos se tornam visíveis nos seguidores.
Ao passo que nos aproximamos de Cristo Jesus, ao passo que nós somos levados, impulsionados a adorá-lo, ao passo que vamos lendo a sua palavra, meditando em oração, por meio dos sacramentos, por meio da comunidade, recebendo correções. Quando um irmão chega ao outro e o corrige mutuamente, por meio da palavra de Deus, está moldando o crente segundo o caráter de Cristo. Está conduzindo ele à santificação, a uma nova vida. E isso é o passo que as pessoas vão caminhando. Stemacher, um grande estudioso, diz o seguinte: nós estamos sendo direcionados por meio do Cordeiro, por meio do Espírito Santo, para a pureza do Cordeiro, suportar a cruz pela obediência. Nós temos cruz, nós carregamos a cruz. Carregamos a palavra vai dizer, carregue a sua cruz. Nossas dificuldades. Mas ao passo que nós nos aproximamos da palavra, aproximamos do Cordeiro, a pureza do Cordeiro vai nos moldando, nós vamos suportando a cruz. São unidos como primícias a Deus, nós somos unidos em Cristo e unidos nesse corpo de unidade aqui na igreja. Nós buscamos a justiça, começamos a buscar a justiça do Senhor e nos tornamos irrepreensíveis. Portanto, podemos viver com retidão por causa da remissão do Senhor. Podemos suportar, vencer o pecado, não suportar, mas vencer o pecado, na verdade, e superar as diversidades da vida, porque o Senhor fez isso para conosco. Podemos nos alegrar em meio às dores. Por isso podemos encerrar encerrar esse ponto como o irmão de Jesus disse, Judas. Olha o que ele disse. Versículo 24, na verdade, Judas 24, que lá não tem capítulo. Judas 24 diz o seguinte, o irmão de Jesus: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante de sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. É esse o Deus poderoso que pode evitar que nós tropecemos, que pode nos apresentar justos e íntegros diante ao Senhor. É esse o Deus verdadeiro. Então eu quero concluir aos irmãos dizendo: o estudo escatológico é importantíssimo para a igreja, porque tem que nos trazer vigilância. Eu não falei no começo que a divisão nos mostra, e a parte de comparativos com Jesus mostrou quem é mentiroso e quem é verdadeiro, a besta que imita e que tenta maquiar as coisas. A escatologia tem que trazer vigilância ao crente. O crente não pode estar dormindo. Não durma, meus irmãos. A parábola das 10 virgens mostram isso. Dormiu, ficou. Vigilância. A escatologia mostra isso. Vigilância para não sermos enganados. Vigiem para que líderes de igreja não façam de vocês seus utensílios de ganância. Cuidem para que vocês não sejam enganados pelos líderes do mundo. Cuide-se, porque daqui para frente, depois de Cristo, todos querem imitar a Cristo, se colocarem no lugar de Cristo, e haverá enganadores. Cuidem. Escatologia tem que nos fazer vigilantes. O estudo da escatologia deve nos encher de esperança, porque as promessas do Senhor estão se cumprindo e o seu retorno é certo. Meus queridos, nós temos que louvar ao Senhor. E enche de esperança saber que Ele venceu, que nos deu essa vitória. Agora, suporte, aguente firme, lute mais um pouco. Sustente essa esperança que só tem em Cristo Jesus para perseverar nessa promessa. O estudo da vinda de Jesus, que é a escatologia é o estudo da vinda de Jesus, deve nos deixar alertas, não pela contagem dos dias. Nós não devemos ficar contando os dias, mas muitas coisas precisam acontecer ainda. Assim como muitas coisas já se cumpriram.
Muitas coisas já se cumpriram. Mas sabe que nós devemos permanecer vigilantes, esperançosos e sempre lembrando. Lembre-se que nós podemos nos encontrar com Ele antes mesmo da sua volta. Por isso não fique contando os dias. Mas tenha esperança viva no Senhor. Tenha a fidelidade vigilante no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso momento escatológico pode chegar. Nosso momento de fim. Hoje estamos respirando. E amanhã? Dono da vida é Ele. E nós podemos nos encontrar com Ele muito breve. Você está preparado para encontrar com Cristo? No estado intermediário, que é o céu? É um lugar passageiro. O céu não é o lugar final. O final é novos céus e nova terra. Você está preparado para encontrar com Ele? Ou quando Ele voltar? Então eu vou dizer algumas coisas aqui. Prepare-se como? Como é que nós devemos nos preparar? Primeiro, confie pela palavra na sua ressurreição e glorificação. Primeira coisa que você tem que crer é em Cristo Jesus, meus queridos. Sua fé, se não estiver alicerçada em Cristo, não há esperança. Se você não crer que Cristo ressuscitou e que pode nos dar essa vitória sobre a ressurreição, é vã a nossa fé. A fé está contida na ressurreição. Cristo ressuscitou, então nós ressuscitaremos também. Cristo glorificou e disse que nós somos glorificados. Segundo, louve ao Senhor em todo o tempo, com hinos e pregações, e fale dele quanto puder. Meus irmãos, tenham uma vida cristã. Vida que louve, que exalte, que adora ao Senhor. Terceiro, viver sob a cosmovisão cristã. O que é isso? Viver sob a perspectiva da palavra de Deus, sob a moral e a ética cristã. Devemos viver sob a prática da humildade, das boas ações, do domínio próprio, do auxílio mútuo. Isto vai mostrar o fruto do Espírito. Crentes que creem em Cristo Jesus como ressurreto. Crentes que vivem em louvor a Ele. São crentes que vivem com o fruto do Espírito. Vivendo em toda a ação poderosa do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus enriqueça a igreja deste modo. Que Deus nos conduza a testemunhar a Ele com fidelidade, com fé. Testemunhar a Ele com louvor. E testemunhar a Deus com integridade do Senhor. Caminhamos para o término do nosso culto. Contudo, antes vamos entoar no hino de número 105, A Certeza do Crente. Não sei por que de Deus amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos, se as vem até da vida ao fim. Mas eu sei em que
Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Queridos irmãos, nós encerramos mais uma vez um culto ao Senhor, com a graça dEle, agradecendo a presença de todos, também os que nos visitam. Não há nenhum pela primeira vez, contudo há outros que nos visitam costumeiramente. Também agradecer ao Denis aí, sabe que aqui é a sua casa. Seja bem-vindo, sempre que quiser retorne, traga sua família. Mande um abraço para a esposa e as filhas. Lembrando que o nosso pastor encontra-se em férias até o próximo dia 11. Porém, a igreja continua com suas atividades, né? Na próxima quarta, então, a reunião de oração e estudo bíblico. Também aqui presencial, e os nossos cultos e estudos estão sendo disponibilizados também na internet. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana a todos e nos vemos em breve.